Oi pessoal, hoje eu quero te dar as 5 razões pelas quais os homens perdem o interesse depois do sexo e como que você faz para mudar isso. Tem muita mulher que percebe o desinteresse depois do sexo e tem ainda aquelas que esperam até que estivesse como se estivesse namorando um cara por algumas semanas, alguns dias antes de decidir dormir junto com ele. Embora já estivessem loucas, tá, pro tchucu-tchucu, essas mulheres elas fazem um esforço consciente para conhecer e confiar no cara primeiro. Então, isso é bom, né? Só que, se você parar pra pensar, depois que elas dormem juntos, pela primeira vez, ele acaba ficando distante. Talvez ele tenha começado a demorar mais para responder os textos, ou sumir. Pois é, hoje eu quero falar não só com quem já passou por isso, que é muito chato, mas também é, assim, uma realidade. E eu também quero falar com aquela galera que queria que o cara se mantivesse interessado mesmo depois do vucu-vucu. Então, isso aqui vai tanto para as pessoas que pensam sobre se fazer de difícil, sobre aquelas que esperam namorar para aproveitar as intimidades do casal, como assim dizer, e todas as mulheres que, em geral, estão com medo de dormir com alguém e ver ele sumir depois disso. O primeiro ponto é responder por que os homens perdem o interesse depois do sexo. Será que você fez alguma coisa errada? Será que dava para ser diferente? Se você for como a maioria das mulheres, você nunca vai saber por que isso aconteceu ou como fazer para impedir que isso aconteça, se já tiver acontecido com você, de novo. Você pode se machucar e começar a construir uma parede gigante ao redor do seu coração, tijolinho por tijolinho. Você tem que se proteger, né? Afinal de contas, ninguém quer passar por isso. Mas você não vai ser essa mulher. Eu não vou deixar você agir assim, calma. Eu vou te mostrar tudo para que você entenda o porquê que isso acontece. Eu vou revelar os segredos que os homens não vão te contar sobre o porquê que eles perdem o interesse logo depois do sexo. Gente, estou com soluço. Os homens, eles podem ser criaturas engraçadas, não podem? Então, a gente pode se sentar e discutir as estatísticas do futebol por várias e várias horas. A gente pode se concentrar intensamente em um videogame por semanas, apenas parando para comer, dormir e tomar banho. A gente pode trocar um pneu em 10 minutos, mas nos leva 1 século para fazer a nossa lavanderia. E quando se trata de amor e de sexo, às vezes a gente não sabe exatamente por que a gente faz o que a gente faz, especialmente sexo. Tem essa coisa chamada de cérebro reptiliano, que é uma herança essencialmente dos tempos das cavernas, que busca sexo e prazer sem levar em consideração as consequências. Isso não justifica que os homens percam o interesse em você. Eu só estou dizendo, tá, que há um componente científico herdado da cultura nessa situação. E aí a gente tem que mergulhar nisso para aprender um pouco mais. Então para de arruinar o seu cérebro a respeito do que você fez para esse cara se afastar depois do que você, assim, dormiram junto. Não é você, é ele. Sério, não é você. Eu não estou só dizendo isso. Eu não estou só dizendo que a culpa não é sua, é dele. Você lembra do cérebro reptiliano? Tá? Tem vezes que ele vai guiar o homem nas interações com você. E aí quando você age com o seu coração praticamente o tempo todo, ele também está lidando com isso. O homem é de Marte. Ele simplesmente processa as coisas, incluindo o sexo, de uma forma um pouquinho diferente das mulheres. O melhor que você pode fazer é entender algumas das razões pelas quais eles se afastam depois do sexo. Principalmente o que está acontecendo e aí descobrir como que você faz para melhorar isso e como você faz para responder. Número 1, tudo que ele queria era sexo. Nada mais. Sim, pode ser. Em um determinado momento na vida de alguns caras, o sexo ele é tudo que eles querem e eles vão fazer tudo para conseguir isso. Mentir, falar, mascarar, mudar a história. Isso pode acontecer com homens de 20 anos, ou com 30 anos, ou com 50 anos. Desculpa aí, mulherada. Não tem uma janela precisa de tempo que eu possa te informar. É diferente para cada cara. E isso nem é o caso de todo cara. Tem homem que deixa o cérebro reptiliano liderar, trabalhando duro para conquistar o seu coração, te envolver e fazer você se abrir para eles. E aí depois de terem conquistado ou conseguido o que eles queriam, nesse caso, tchucu-tchucu, o jogo acabou, a emoção acabou, a perseguição acabou, a competitividade acabou. Pode doer.
Você pode querer gritar e bater os pés, mas não pode levar para o lado pessoal. É apenas a realidade da vida. Às vezes acontece. Para alguns homens, o sexo ele aumenta a sua autoestima. Quero dizer, o que poderia dar para um cara mais impulso do ego do que uma mulher seminua que quer brincar com ele. Mas entenda isso, não é o seu trabalho aumentar a autoestima dele. E provavelmente ele não vai manter essa confiança em ter apenas você como parceira, se ele for esse tipo de cara. O tipo de cara que a gente chama de player, de jogador, é aquele que se torna praticamente viciado em tentar conquistar a sua presa sexual para manter essa autoestima alta. Isso significa várias parceiras para ele e muita mágoa para você. Cafajeste. E ainda tem outros caras que fazem sexo para sentir que eles têm controle sobre as outras pessoas, eles estão querendo manipular. Então, não há nada substancial no seu relacionamento com esse homem, além do que acontece no quarto, que, assim, infelizmente pode ser esse o caso. Tudo que foi dito, que você pode fazer sobre o cara que só quer sexo de você, o que você faz com esse cara? Procura os sinais antes de pular na cama com um cara novo, com um novo amante. Se ele apenas enviar mensagem de texto, tarde da noite, ou se ele não fizer nenhum esforço para fazer planos que envolvam sair de casa, toma nota disso. Perceba que são sinais. Se as suas piadas pervertidas põe a balança para além do que você está confortável, se pergunta por que as insinuações sexuais são o senso de humor dele. São sinais. Se ele encoraja você a beber mais do que normalmente faria em um encontro, retroceda, vai com calma, beba devagar, beba muita água, não deixe a sua bebida desacompanhada. É melhor prevenir do que remediar. Não estou dizendo que é isso com todo cara, mas é melhor prevenir. Se tudo der errado, parece que esse cara não está tão interessado em você. Ele pode não se interessar como você se veste, ele pode não estar interessado em você, siga adiante. Você não vai fazer ele mudar de ideia quando tiver dormido com ele. E provavelmente você vai se arrepender de ter ido tão longe se você estiver procurando pelo cara certo. Teve uma cliente que me perguntou isso. Ah, mas se eu dormir com ele, ele diz que, cara, se eu dormisse com ele ia mudar. Não, não é verdade. 2, talvez esse cara tivesse toda a intenção de se tornar o seu namorado. Ele pensou que estava se apaixonando por você nos primeiros dias e aí você fez sexo. Agora ele está enlouquecendo internamente porque ele percebe que ele mal conhece você. Ou que vocês não têm nada em comum, ou de repente que não encaixou. Às vezes, a gente pode ser cegado pela luxúria. Esse é o ponto número 2. A gente está cego pela luxúria. E pensar que a gente conhece as pessoas melhor do que a gente realmente conhece no começo de uma relação. Tem uma espécie de neblina de glamour que a gente vê através das pessoas, também conhecida como óculos cor-de-rosa, sabe? Mas à medida que a gente vai conhecendo, a gente pode perceber que a gente não tem nada em comum. Então, embora pareça que ele poderia se afastar depois da intimidade, pode ser que ele esteja vendo, antes de você, que isso não tem futuro, gente. É fácil ficar realmente animado com essa incrível química física entre vocês dois. O acúmulo na primeira vez que você faz sexo pode ser alucinante, gente, é muito bom. Às vezes, mais do que o sexo em si, é a ilusão da primeira vez. Mas uma vez que a poeira abaixa, se dissipa, ele e vocês podem perceber que vocês realmente não se conhecem tão bem assim e que talvez fazer o tchucu-tchucu cedo demais tenha diminuído o potencial de crescer junto. Ou então você percebe que não está tão alinhado e que um relacionamento não vai acontecer. Nesse caso, meu melhor conselho para você é levar as coisas devagar desde o começo. Sim, você pode estar com fome como uma loba por ele, mas esperar só vai tornar isso muito mais intenso quando chegar a hora de tchucu-tchucu. Se você tiver tempo para se conhecer primeiro, você vai ter certeza de que quer ser íntima. E isso só vai aumentar quando você encontrar o cara. Só vai aumentar o que vocês têm. E óbvio, você não vai ter dormido com um cara que fugiu logo depois. Número 3, a química sexual foi fraca. Sim, como eu falei um pouco antes, isso acontece. Esse acúmulo de vontade que eu estava falando tinha te dado certeza de que o sexo ia ser, genial. Ia ser maravilhoso, ia arrepiar os cabelos. Só que não foi. No fim das contas, você ficou olhando pro teto, imaginando o que deu errado. Fazendo a lista do supermercado, eu já ouvi essa. Não para mim, tá, gente? Calma. Talvez ele simplesmente não estivesse envolvido. Talvez ele goste de uma coisa, você goste de outra. E aí você não estivesse confortável o suficiente para ter essa conversa sobre isso.
Talvez tenha sido ótimo para você, mas não tão bom para ele. Talvez ele tenha finalizado rapidamente, mas você deixou sim, a vontade no ar, você queria mais. Cada um desses cenários acontece o tempo todo e eles são perfeitamente naturais. Nem todo mundo é sexualmente compatível. Toma isso como um sinal de que o relacionamento provavelmente não vai ser fácil. Acontece, gente. O amor é difícil. Quem falou que era fácil? Agora, tudo isso dito, pode ser difícil julgar a compatibilidade sexual depois de apenas uma sessão, tá? Ou uma ou ambos podem estar nervosos. Você ainda não sabe como expressar o que você gosta, o que te excita, nem ele. Demora um tempo para entrar no ritmo do corpo. Desejos e necessidades de uma outra pessoa, então você pode dar uma outra chance, se você estiver pronta para jogar a toalha. Dá uma segunda chance. Se ele parecer desinteressado em tentar de novo, abra o diálogo para que ele fique curioso sobre o quanto melhor vai ser da próxima vez. É uma boa dica. Você gostou quando... Por exemplo, o que você pode falar? Você pode falar o seguinte: você gostou quando eu fiz... Aí você diz alguma coisa que você fez na noite passada? Tem alguma coisa a mais que você gostaria de tentar? Você pode falar: poxa, eu fiquei realmente excitada quando você... 3 pontinhos, aí você diz o que você gosta ou o que você pensou. Pode ser divertido tentar blá blá blá. Poxa, caras gostam de mulheres que tomam iniciativa e que expressam confiança sexual. Por isso, se certifica de enquadrar a conversa de forma positiva, positivamente. Tá? E com sugestões, em vez de negativamente ou críticas. Por exemplo, você pode falar aquele... Não falar, né? Assim, você não quer criticar o cara. Eu tô sem exemplos aqui. Vale lembrar que tentar de novo é uma boa opção, tá? Seja honesta com você e concordar que a química de repente não estava lá, mas que você acha que isso pode mudar. É melhor cortar pela raiz. Então, ao invés de perder tempo com o cara errado, seja sincera. Abre o jogo com ele. Número 4. Ele está com medo de que você esteja se envolvendo emocionalmente demais. A Paula gostava do Bruno, mas não estava completamente na dele. Até que eles dormiram juntos. Agora ele está na sua mente o tempo todo e ela está frustrada porque ele está respondendo os seus textos com menos frequência. Não é culpa da Paula, ou sua, que o sexo e o orgasmo liberam oxitocina, que é conhecida como o hormônio do amor. É um fato científico simples. Então, você pode se sentir mais ligado a um cara depois de dormir com ele. Normal, moça. Faz parte. Mas para um homem, especialmente se ele acha que tenha apenas alguma coisa casual acontecendo entre vocês dois, ele pode ficar um pouco assustado quando vê que você está olhando como um filhotinho de cachorro para ele depois do tchucu-tchucu, depois do vamos ver, depois de aproveitar a intimidade. Você pode estar dando sinais de que você quer mais. Você pode perguntar, então, quais são os seus planos de fim de semana? E aí, esperando que ele acabe incluindo você neles. Você pode falar sobre um show que está acontecendo daqui a 3 meses, deixando claro que você acha que vocês ainda vão estar juntos. Se o seu comportamento está fazendo com que ele se afaste, você logo vai saber. Ele pode perder o interesse, especialmente se ele não estiver realmente interessado nesse nível de conexão emocional agora. Se você realmente não está se apegando, emocionalmente dizendo, tá? Comunique isso, fala isso. Diga para ele que você gosta de coisas sendo casuais como elas são. Ou, se você está pronta para levar as coisas para o próximo nível, vá em frente e coloque elas para fora. Assim, tudo vai estar na mesa. De novo, é melhor riscar ele da lista se ele não estiver na mesma sintonia que você, do que perder tempo com um cara que é o cara errado. Risca da lista ou assume compromisso. Número 5. Nem todos os relacionamentos são feitos para durar. Essa é uma dura realidade. Se você pensar sobre isso, muitos, se não a maioria dos relacionamentos que você tem na sua vida, são apenas para durar um período de tempo X. Existem, de fato, estágios de um relacionamento. Atração inicial, período de lua de mel, pico da atração sexual, pós-lua de mel, com conexão e química, conforto e estabilidade, com alguma redução no desejo sexual, conflito possível, resolução por romper ou superar o conflito. Só porque tem 6 ou 7 etapas, dependendo de como você faz a categoria, não significa que elas não possam acontecer em questão de semanas.
alguns relacionamentos fracassam rapidamente. E honestamente, esses são os melhores, porque você rapidamente descobre que ele não é o cara certo. E aí você pode seguir adiante e encontrar o cara certo. Você pode realmente, tá? Realmente esperar que esse cara seja o único. Mas nenhuma quantidade de desejo vai fazer com que seja o caso se ele não deveria estar. Na verdade, o simples termo o único indica que tchá-tchã, tchá-tchá-tchá-tchá, ele é apenas um cara para você. Então esperar uma nova aventura se transformar em um relacionamento longo e satisfatório não é uma boa ideia. Bem, as chances são muito pequenas. 1 milhão de pequenos fatores precisam se alinhar para que um relacionamento dure. Você precisa sobreviver a tantos níveis de compatibilidade, compatibilidade sexual, compatibilidade intelectual, valores, interesses, objetivos. Tem tantas coisas que precisam clicar para que duas pessoas realmente, de verdade, tenham algo para o longo prazo. E muitas vezes, tá, quando duas pessoas fazem sexo pela primeira vez, esse é o momento de clareza, pelo menos sobre a compatibilidade sexual. Isso traz clareza para o relacionamento. Muitas vezes os homens apenas recuam, porque fazer sexo, de alguma forma, abre os olhos dele para entender que isso não é o que eles estão querendo. Não toma isso como uma indicação de que você é ruim na cama, não é isso. Leva isso para significar que ele recebeu a mensagem primeiro que vocês dois não devem ser. Ele pode estar errado, tá? É preciso mais de uma pessoa para saber se o casal vai encaixar. Aceitar e seguir em frente, ou ficar com raiva, tentar forçá-lo a te amar, não é a resposta. Adivinha qual que vai gerar o melhor resultado? Você tem que encontrar uma agulha no palheiro, quase que literalmente. Namorar é conhecer, é como se fosse, né, conhecer mais pessoas para descobrir o que você quer de um cara e aí depois encontrar esse cara quando for a hora certa e as estrelas se alinharem. Mas não deixe que ele seja o único a determinar se esse relacionamento tem potencial. Considera como as coisas estão fora do quarto. Você gosta de passar tempo com ele? Você está ansiosa para ver ele? Você sente falta dele quando ele não está lá com você? Se a resposta para essas perguntas forem não, você pode estar tentando forçar um relacionamento onde não tem nenhum, mesmo que o sexo seja fantástico. Isso não vai sustentar você. Um relacionamento feliz e saudável tem tanto sexo incrível como tempo maravilhoso de qualidade. O parceiro certo é aquele que você está ansiosa para ter conversas sobre qualquer coisa. E um que você está tão feliz de se enroscar no sofá com tanto quanto sair para jantar e assistir um filme. Portanto, não deixa o sexo dominar sua visão desse relacionamento. Ou não relacionamento, por assim dizer. Conclusão. Você tem que saber do seguinte. Seu poder sexual sobre os homens é incrivelmente forte. Os homens, eles vão escalar montanhas por tchucu-tchucu. Como alguém famoso disse uma vez, muito famoso, ele disse o seguinte: com poder vem uma grande responsabilidade. Pen. Se você está apenas usando esse poder sexual para atrair esse cara, não se surpreenda que uma vez que o poder desapareça, ele também o faça. O sexo pode sim ser um componente saudável num relacionamento equilibrado, mas ele nunca deve ser usado como uma ferramenta. Os homens conhecem o poder que as mulheres produzem sobre eles. É provavelmente por isso que eles puxam suas cascas de tartaruga ao primeiro sinal de afeição das mulheres. Saiba o que você quer num relacionamento e o que você quer do sexo. Não tenha medo de expressar suas necessidades ou cortar as coisas quando for necessário. É melhor acabar com um cara que você sabe que nunca vai querer mais do que uma brincadeira se você está no seu caminho para encontrar um amor, gente. Certo? Então me conta aqui nos comentários como é que é a sua experiência e em relação a isso, se os caras desaparecem depois do tchucu-tchucu com você e se eles só olham para você como se fosse um prêmio. Tivesse que ser conquistada e depois despachada. Me conta que eu vou adorar saber das suas histórias e quem sabe eu não te ajudo ou te trago uma
entrevista. Beijo grande e até a próxima.